Olá, vamos então continuar nosso estudo sobre os desdobramentos do Edito de Tessalônica. E como a gente falou até agora há pouco, esse edito ele trouxe aí uma grande modificações na relação entre igreja e Estado. Então a gente chegou a falar sobre a forma como Teodósio ele institui o cristianismo como a religião oficial do Estado. Ele transforma o Estado romano de um Estado agnóstico para um Estado confessional. Como que ele traz aí uma guerra, uma grande batalha que ele quer travar contra os hereges, somente os arianos. Ele vai travar uma guerra contra os pagãos, chegando a proibir todo e qualquer paganismo, ou prática de paganismo. E ele então vai conduzir também uma frente contra os apóstatas, trazendo também punições sobre aqueles que foram considerados traidores do cristianismo. Com isso se instala o que nós falamos ou chamamos de Césaropapismo, né? Essa tensão entre igreja e Estado e a influência ou a interferência constante do Estado na autoridade eclesiástica. Né? A gente tem aí imperadores que convocam concílios, imperadores que escolhiam quem seriam os bispos de cada localidade, nomeariam os bispos. E nesse meio tempo, por essa proximidade entre igreja e poder, o que a gente começa a perceber é a chamada ascensão do bispo de Roma, que vai se tornar posteriormente reconhecido como o sumo pontífice, é o líder da igreja. E com isso, com o passar do tempo, o poder do Papa ele cresce de tal forma que ele agora não exerce apenas o poder espiritual, mas ele começa também a ter influências e, ao mesmo tempo, querer exercer o poder temporal. Ele influencia profundamente, de forma muitas vezes contundente, a própria política do Estado, as escolhas dos governos, ou que o governo deveria fazer. O bispo de Roma ele começa a ter essa proeminência e não só vai ganhando a influência, mas ele também vai ganhando aqui cada vez mais poder temporal em suas mãos. Ele começa em determinado momento da história, a gente percebe isso, a autoridade papal ela começa a rivalizar com a autoridade do imperador e posteriormente nos diversos reinos europeus, isso começa também, o Papa começa a rivalizar com os próprios reis nesses diversos reinos. Ele tem aqui a sua autoridade espiritual ratificada e afirmada. Isso vai chegar ao ápice com Gregório VII, mas a sua autoridade espiritual é reconhecida como sendo o bispo de Roma, o líder, o cabeça da igreja, o representante de Cristo, o vigário de Cristo na terra. E com isso ele ganha cada vez mais poder. E a gente vê também aqui, mais uma vez, chegando ao seu ápice com Gregório VII, que a gente vai falar mais à frente, o direito canônico ele assumindo um papel importantíssimo dentro da Igreja Católica, substituindo as leis do Império pelas próprias leis eclesiásticas e a aplicação de penas eclesiásticas. Então, com isso também, o Papa vai ganhar cada vez mais poder, porque chega em determinados momentos em que ele pode simplesmente aplicar, por exemplo, a pena da excomunhão pela sua própria vontade. Então, isso faz com que cada vez mais o bispo de Roma, o Papa, venha a assumir essa postura de influência e de poder dentro da própria sociedade aqui, focada mais na sociedade cristã europeia. Algo que também é importante a gente observar, que chegando aqui para esse período, e já entrando na Idade Média, a gente começa a perceber que algumas práticas da igreja, elas agora já estavam caminhando contrário aqui à própria questão da sua natureza, as quais elas foram idealizadas. E isso vai levar ao que a gente chama aí, a partir do século XI, a chamada querela das investiduras, onde o Papa Gregório VII, que chega ao ápice, vai
desafiar o poder imperial, enquanto Henrique IV, o imperador do Sacro Império Romano, ele quer ser o líder da igreja e ele então entra em conflito com o papado. E isso tudo vai se dar num contexto ao redor, onde a gente percebe que os ofícios, os antigos ofícios da igreja cristã, ofícios que nasceram no seu início para serem uma forma de provisão do bem-estar da igreja, ofícios que nasceram para a proclamação da mensagem do evangelho, para a administração das necessidades da igreja. Esses ofícios eles começam a ser vistos como capacidades ou como algo a ser negociado. A gente entra então aqui no período em que a gente percebe o que a gente conhece, onde a igreja ela lida com algumas situações ou com algumas práticas condenáveis do ponto de vista cristão e da história hoje, que são justamente a questão da mercantilização, daquilo que a gente vai falar mais tarde, ou que a gente conhece na história como sendo a mercantilização da fé. Isso se inicia com a mercantilização dos próprios ofícios eclesiásticos. É o tempo em que nós vemos surgir na igreja a prática da simonia e também do nicolaísmo. Então a gente tem uma grande corrupção que se instala dentro da igreja. É difícil a gente entender o complexo panorama dessas relações de uma forma mais superficial, mas quando a gente olha ali para o século XI, a gente vai perceber que a igreja está numa situação um tanto quanto incômoda para a sua realidade. A igreja está passando aqui por um momento de acomodação, tentando se estabelecer, e ao mesmo tempo a gente vê diversas dinastias se sucedendo ou se estabelecendo. Então, por exemplo, na França, a gente tem os primeiros reis, os reis capetos, né, que de uma forma a angariar apoio, proventos para suas tesourarias e para suas causas, o que eles faziam? Eles começaram a vender posições eclesiásticas e assim a negociar posições, funções, bispados, arcebispados, as dioceses, tudo isso passa a ser negociado para eles. Na sequência disso, a gente percebe também na Inglaterra a mesma coisa acontecendo. As aristocracias locais, na primeira metade do século XI, eles praticamente tomaram para si as dignidades eclesiásticas, eles plantaram aquelas igrejas, eles fundaram aquelas igrejas, então eles achavam-se também com o direito de escolher quem seria ali. Depois que Guilherme I, em 1066, ele vai assumir o controle régio das regiões, ele começa então a fazer a distribuição dos assentos episcopais ali naquela região da Inglaterra, e ele faz isso e concede local ou posições aos chamados clérigos normandos, desde que eles se sujeitassem à coroa. Então, no Império, já tinha essa tradição de designar os bispos, né? O imperador designar os bispos de cada localidade. E com isso, o que fazia também é que muitas vezes as funções da nobreza, por exemplo, a função de conde, acabava se confundindo com a função pastoral do bispo. Então, os bispos acabavam tendo também o poder de administração daquele condado, né? Eles não tinham o mesmo peso, as mesmas atribuições de um conde, então, com isso, eles se tornaram cada vez mais poderosos e também considerados, como, de certa forma, membros da própria nobreza. E essa questão dessa interferência do poder estatal, ela começa a ultrapassar os limites da sociedade eclesiástica, e até mesmo as paróquias mais simples, as paróquias rurais, elas começam a sofrer a influência, por exemplo, dos proprietários daquela terra, os herdeiros dos fundadores da igreja, eles começaram também a escolher quem poderia, quem não poderia ministrar ali, quem seria o padre daquela localidade, quem seria o bispo daquela realidade.
e isso vai instituindo cada vez mais uma realidade feudal dentro da igreja e influenciando na igreja. Então, esses donos da terra também acabavam, de alguma maneira, participando da renda da igreja, dos dízimos que eram recolhidos, enfim, e tendo algum tipo de ganho a partir da igreja. Ao mesmo tempo, o que a gente percebia, o que se percebe, é que aqueles que eram conduzidos por essa questão, né, por esse tráfico, né, de influência, a compra de, de cargos, esses então eles acabavam aí de alguma maneira também, com o passar do tempo, vendendo os cargos que estavam sob a sua responsabilidade, sob a sua supervisão. Vendiam cargos menores para também ter o seu lucro, e assim a simonia ela ia se perpetuando. A simonia a gente vai poder definir aqui no seu sentido mais amplo, mais estendido, como sendo o tráfico de coisas santas e o seu desvio para finalidades profanas, com a compra de funções eclesiásticas, e isso adaptava-se à situação tanto dos clérigos como dos leigos que estavam comprando as suas dignidades eclesiásticas e até aqueles que controlavam o direito da investidura, né? Os donos da terra, os reis, os imperadores, enfim, todos eles procuravam aí, de alguma maneira, controlar essas investiduras. Ao mesmo tempo, a gente tem também diversos clérigos que vendiam as suas posições, as posições sob a sua jurisdição, para que eles pudessem também assim ter algum ganho. Então praticavam a simonia também dessa maneira e também cobravam para poder administrar os sacramentos em razão da sua função eclesiástica. Então alguém queria que o bispo, determinado bispo, ministrasse lá a comunhão, deveria pagar, a extrema unção deveria pagar. Paralelo a isso, uma outra faceta da corrupção da igreja que aparece nesse período é o chamado nicolaísmo, que é um outro ponto importante de interferência entre aquilo que é o sagrado e o temporal, porque se referia aos padres que viviam amancebados, aqueles que estavam vivendo em concubinato com alguém, e muitas vezes esses padres geravam, esses relacionamentos geravam filhos que eram considerados herdeiros de diversos direitos. Não era raro a gente conhecer nesse período de ver que alguns cargos foram transferidos hereditariamente. Um bispo transferiu o seu próprio ofício para o seu filho, ou um dos seus filhos. E isso, a questão do nicolaísmo, vai gerar aí grande polêmica nesse momento da igreja, e isso gera muito ruído e chama a necessidade de que houvesse algum tipo de solução dentro dos meios eclesiásticos, como resposta tanto à simonia contra o nicolaísmo. A gente vai ter a reforma gregoriana, que vai então se centrar diretamente sobre esses dois pontos, mas ao mesmo tempo ela trabalha de maneira a fortalecer ainda mais a posição do Papa. Se até aqui a gente tem visto que o Edito de Tessalônica ajudou a igreja a assumir uma postura de influência, de poder tomar parte nas decisões do Estado, que foi beneficiado com os próprios bens econômicos do Estado. Se vemos que, de alguma maneira, os bispos eles passaram a ser funcionários do Estado, por isso toda essa influência das autoridades do imperador na designação de cargos, enfim, levando até um ponto em que, para que haja benefício próprio, para que haja recursos para o Estado, haja a simonia, haja a venda de posições eclesiásticas, de cargos eclesiásticos, e a gente vê um clero que cada vez mais está se corrompendo, né? Um clero que era defensor do suposto celibato, vivendo de maneira trazendo relacionamentos de concubinato, a ponto de padres e bispos e até mesmo papas terem filhos e filhos. Isso mostra que era necessário haver uma resposta dentro da igreja, ao mesmo tempo em que havia essa forte influência do Estado
onde o santo ou chamado sagrado cada vez mais se misturava com aquilo que poderia ser considerado profano. Então, Gregório VII ele vai surgir como sendo um papa reformista para tentar aí, com a sua visão e com a sua ação, trazer a igreja de volta a algumas das suas práticas originárias, corrigir alguns desses desvios. Com isso, o que acontece é que Gregório VII ele fortalece ainda mais a posição do papado, fortalece ainda mais a posição da igreja, buscando autonomia, mas cada vez que ele busca autonomia, ele também se coloca como sendo mais um daqueles que estarão buscando e praticando o próprio poder temporal. Então vamos olhar um pouquinho para o Gregório VII, que nós podemos chamar de Papa Reformista. Papa Gregório VII, nascido como Hildebrando, ele foi o 157º Papa da Igreja Católica. Ele assumiu seu pontificado no dia 22 de abril de 1073, até a sua morte, e ele tem sido considerado no decorrer da história como um dos mais influentes e mais decisivos pontífices que se sentou lá no trono de Pedro, ao longo da história da Igreja. Em 1073, quando Gregório VII ele ascende ao trono papal, a Igreja estava passando aí por um desenrolar de uma reforma religiosa e começar aí no ano de 1050, e durante seu período de pontificado, que vai de 73 a 85, nós percebemos que há um momento de particular intensidade nos termos de novas propostas para tentar discutir justamente qual é a posição da igreja no mundo. Gregório VII ele vai focar o seu ponto de atuação em três assuntos ou três tópicos principais. Primeiro, ele vai se esforçar para definir de forma clara os direitos e as responsabilidades do papado. Qual é o direito do Papa, qual é a responsabilidade do Papa, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer. Ele vai fortalecer a ideia de direito canônico, ele vai substituir o direito da Igreja do direito germânico pelo direito canônico. Uma lei, um código de leis própria, penas eclesiásticas, então tudo isso colocado a partir ali, fortalecido por Gregório VII. E o terceiro tópico que ele vai se dedicar é conquistar a liberdade da eleição para o cargo de Papa. Não ser mais o imperador que vai nomear, mas o Papa ser escolhido pelos seus pares. Ao mesmo tempo que ele vai tentar, aí, como diz também, fazer uma reforma moral, combatendo simonia, nicolaísmo e a corrupção que estava dentro da igreja. Gregório pode ser considerado um grande reformador e um grande homem. E ele tem algumas das transformações do seu tempo, e ele foi transformado pelo seu próprio tempo. Ele percebeu que a sobrevivência e as possibilidades de desenvolvimento da igreja, enquanto instituição, iam depender de forma muito severa e muito importante de resolver essas questões cruciais. Por isso ele vai dizer e vai batalhar durante a sua vida sobre a questão da autonomia da igreja em relação ao Estado ou qualquer outro poder temporal. E isso vai fazer o quê? Com que ele esteja focado na questão justamente de como que os cargos eclesiásticos eles fossem nomeados. Gregório ele vai entrar, de certa maneira, em rota de colisão direta com os imperadores e os poderes temporais do seu tempo, justamente porque ele vai defender que os cargos eclesiásticos deveriam ser concedidos e as pessoas seriam investidas pelo poder espiritual e não pelo poder temporal. Então, todas as posições eclesiásticas deveriam ser pertencentes ao credo de forma geral. E isso não, Gregório vai dizer que isso não está restrito apenas ao Papa. Não é o sumo pontificado apenas que deve ser escolhido pelos seus pares, mas todos os cargos eclesiásticos devem ser escolhidos de forma a não estarem ligados aos poderes temporais. Então, ao mesmo tempo, ele percebia que se o papado
a sua função, o seu ofício, voltasse para o controle do império, estivesse ligado aqui aos poderes temporais, isso poderia trazer a ideia de que o Papa é um líder menor. E ao mesmo tempo que Gregório está lutando por essa questão da autonomia do papado e da concessão dos cargos eclesiásticos, o Papa agora ele é apresentado como sendo o líder máximo da cristandade. Ele se coloca acima de imperadores e reis. Então, por isso, ele pretende, ele precisa, de alguma maneira, reformular a sua própria imagem, a imagem como o Papa era visto. Então, perceba, quando Gregório VII ele passa a defender ainda mais a autonomia da igreja, a autonomia do papado, a necessidade da investidura ser dada pelas autoridades eclesiásticas e não pelo poder temporal, que não são mais os reis e os imperadores que vão escolher os bispos, os cargos eclesiásticos, mas isso deve ser feito pela própria igreja. Ele fortalece a sua autonomia, a sua posição, e agora o Papa ele se torna efetivamente o líder máximo da cristandade. Ele coloca-se acima de imperadores e reis, porque é ele quem tem o poder, ou ele é quem representa a igreja, e ele quem tem o poder da igreja para instituir autoridades, para conceder sacramentos, enfim. Com isso, ele se torna agora o líder máximo. E é interessante que Gregório ele tem essa visão, e ele então, para validar de alguma forma, ele muda a sua imagem, a sua forma de apresentar, ele passa a utilizar também algumas imagens, alguns símbolos do poder imperial. É com Gregório VII que a gente tem o Papa começando a usar o chamado gorro branco, que simbolizava o regnum, a sua autoridade régia, o seu poder de ser um senhor temporal também. Aqui o Papa Gregório ele percorre o caminho inverso de imperadores, como por exemplo quando Carlos Magno, que ele quer mudar a sua imagem de senhor apenas do tempo, de poder temporal, para também um senhor com poderes espirituais, o senhor da cristandade. O Papa agora faz um movimento inverso, quando ele passa então a agora utilizar-se de elementos imperiais, de elementos de governo, para mostrar que ele é sim alguém com autoridade não só espiritual, mas também temporal, que ele deve exercer o poder temporal, assim como reis e como imperadores. Então a gente vê como Gregório ele vai crescendo nessa área, como ele vai desenvolvendo a igreja, e ao mesmo tempo ele passa então a defender a ideia de que o poder espiritual do imperador, ele não nega que o imperador tem algum tipo de poder espiritual, mas ele vai dizer que o poder espiritual do imperador estava abaixo de todos os clérigos, até mesmo daqueles que estivessem na posição mais baixa na hierarquia eclesiástica. E é fácil a gente perceber isso em uma das correspondências que Gregório VII ele escreve. Ele vai falar exatamente sobre a autonomia da igreja e sobre a sua soberania diante dos poderes temporais. Diz assim Gregório VII: o Papa não pode ser julgado por ninguém. A Igreja Romana nunca errou e nunca errará até o final dos tempos. A Igreja Romana foi fundada apenas por Cristo. Só o Papa, atenção nessa parte, só o Papa pode depor e empossar bispos, só ele pode convocar assembleias eclesiásticas e autorizar a lei canônica. Só ele pode revisar seus julgamentos. Só ele pode usar a insígnia imperial. Pode depor imperadores. Pode absolver vassalos de seus deveres e de obediência, dos seus deveres de obediência. Todos os príncipes devem beijar seus pés. Repare que o que Gregório VII está dizendo aqui é que o Papa é a autoridade máxima e inerrante. Ele não erra, a igreja não erra. Só ele pode revisar os seus julgamentos. Só ele pode empossar e depor bispos. Só a igreja pode empossar e depor bispos. É a igreja quem vai coroar, empossar imperadores e pode depor imperadores.
Perceba a amplitude que Gregório VII agora está atribuindo à autoridade eclesiástica. Ela está, de fato, acima sobre os poderes temporais, a ponto de conduzir alguém à sua posição de governo, a assentar-se no trono, e também ser essa a autoridade que vai retirar o imperador do seu trono. Gregório ele vai ainda dizer que a igreja vai ter o poder, lembrando que a gente está passando aqui pelo período dos reinados, da vassalagem, dizendo então que até mesmo os vassalos eles seriam perdoados da questão da desobediência, de não atenderem aos chamados de seus suceranos, e assim eles estariam liberados do seu juramento de obediência e não seriam com isso penalizados de forma alguma. O que Gregório VII faz é, de fato, afirmar agora que o Papa, a Igreja, é o poder máximo. Ele está acima de todos os reinos, está acima do próprio império, está acima do imperador. Não é o imperador que tem autoridade sobre ele, mas ao contrário, o Papa tem autoridade sobre o imperador. É claro que isso vai trazer uma série de questões, de enfrentamentos, e isso vai levar aqui a um grande confronto entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero perceber aqui com você que, ainda falando sobre essas investidas de Gregório, a gente percebe essa grande preocupação dele de ir contra a questão da investidura leiga, né, e a escolha de bispos e abades pelos príncipes e pelos imperadores. Isso vai levar a uma série de documentos, como o Dictatus Papae, Ditado Papal, em 1076, e isso vai sim, chegando aqui aonde eu quero falar com vocês, levar a uma reação imediata do imperador Henrique IV, que ele então vai, diante da posição do Papa e diante da sua afirmação de soberania, o que Henrique IV vai fazer é que ele vai considerar o Papa Clemente VII como deposto. O que a gente tem aqui de fato, chegando nesse momento, é que agora essa situação ela chega a um nível tal de tensão que o que a gente percebe é que agora isso vai se desenrolar a ponto do imperador considerar o Papa deposto. Por sua vez, o que o Papa Clemente VII faz é excomungar Henrique IV. E não apenas isso, ele excomunga Henrique IV e ele ameaça aos seus vassalos que, caso estivessem obedecendo a Henrique, se atendessem aos seus pedidos, ao seu chamado, esses mesmos vassalos também seriam excomungados da mesma forma que Henrique havia sido. E isso, então, abre aí o precedente para um forte enfrentamento entre essas duas autoridades, diversos confrontos que foram travados aí, o que vai ser chamado, conhecido na história como a querela das investiduras. E depois que Henrique IV ele tenta enfrentar aí um dos seus concorrentes ao título de imperador, um concorrente que é chamado de Rodolfo, é então colocado nessa situação, e Roma ela é saqueada pelos normandos, até que por fim Gregório VII vai falecer no seu exílio, fazendo com que ele seja sucedido aí pelo imperador Clemente III, o que vai ser empossado pelo imperador. Mostra que essa querela do imperador Henrique IV, mostra que essa querela estava longe de ser resolvida. O que acontece entre Henrique IV e o imperador Gregório VII, né, para a gente retomar aqui a linha, é que depois que Gregório faz a deposição de Henrique IV e faz com que ele seja excomungado, Henrique ele é aconselhado pelos seus assessores a reconsiderar, a voltar atrás. E o que acontece é que Henrique IV ele vai até
o castelo de Canossa, em 1077, e ele então pede ao Papa perdão, que foi prontamente concedido. Então, Canossa pode ser considerada uma vitória, uma humilhação imperial, uma vitória papal? De certa forma, sim. Porque o que nós temos é justamente esse período em que o imperador ele vai literalmente se ajoelhar diante do Papa, pedindo a ele perdão, para que ele possa assim ser reconduzido à sua posição imperial. Então, de fato, o que acabou sendo considerado como válido foi a deposição papal, a deposição do Papa, do imperador, e não a deposição imposta pelo imperador ao bispo de Roma. Então, ele é perdoado prontamente por Clemente VII. Os confrontos continuam e essa querela das investiduras ela começa a ser aí cada vez mais algo a ser incômodo na relação entre igreja e Estado e cada vez mais é um ponto de disputa de poder. Como uma tentativa de solução, o que nós vemos surgir com o passar do tempo, há alguns anos, é justamente a chamada Concordata de Worms. É um acordo que por muitos é considerado como incompleto, mas ela foi firmada, esse acordo foi firmado em 1122 e ela foi assinada pelo imperador Henrique V e pelo Papa Calixto II, e estabelece aqui uma tentativa de equilíbrio, uma via média, vamos tentar dizer assim, aonde eles vão dizer, essa concordata de Worms vai dizer que o Papa ou ao Papa cabe a investidura espiritual, simbolizado pelo anel e a cruz, ou seja, investir espiritualmente nos cargos aquelas pessoas, e caberia ao imperador a investidura temporal, o báculo, como símbolo do seu governo temporal. Na prática, ficava definido o quê? Que os bispos que estavam atuando dentro do território do Império Teutônico, eles não seriam mais funcionários do Estado, mas eles seriam vassalos do Império. Então, o episódio aqui está assinalando que, de certa forma, existe aqui uma vitória do projeto de supremacia do poder papal. Agora, não é mais simplesmente as autoridades temporais que vão consagrar ou vão investir as funções ou as questões às autoridades eclesiásticas, mas sim é uma ação direta ou uma ação que é realizada primordialmente pelas autoridades eclesiásticas, representando a igreja, o poder papal, e que vai ter uma pequena parte da ação das autoridades temporais. Esse acordo não resolve toda a querela, ainda continua a haver uma certa oposição de ideias, uma certa disputa pelo poder, e na prática o que acontece é que os embates eles continuaram acontecendo e que, por exemplo, nas eleições de bispos e de abades, elas deveriam acontecer de forma livre, envolvendo apenas os membros do clero, mas precisavam ter no seu desenrolar um representante delegado pelo imperador, apenas com uma contrapartida simbólica, para o poder institucional. Da mesma maneira que o arcebispo agora ele deveria outorgar as decisões ou as investiduras, a investidura daquele que havia sido eleito para um novo cargo, fazer a investidura eclesiástica, o que novamente mostra esse acerto simbólico. As decisões, na verdade, que estavam acontecendo ali, continuavam a ser partilhadas entre o poder imperial e o poder eclesiástico, e, por fim, apenas num gestual simbólico importante nessa guerra de representações, onde a igreja e o Estado estariam dividindo, de certa forma, a autoridade da investidura. Então, o que a gente pode perceber nesse momento é que nós estamos aqui chegando a um período em que essas divisões e essas
lutas elas acabam se acirrando, essas tensões elas acabam se acirrando, a ponto de chegar aí à situação em que você tem a deposição de um imperador por parte do Papa e o Papa depondo esse imperador. E o que chama mais a atenção para a gente é que, diante do poder e autoridade desses dois personagens, poderíamos pensar que seria muito mais óbvio que o imperador, né, com todo o seu poderio econômico, bélico, político, ele deveria ter mais influência do que o Papa. Na verdade, o que percebe-se é que, com o passar do tempo, e, novamente, fortemente pela atuação decisiva de Gregório VII, o papado ele chega a um poder tal em que a sua influência é tamanha que até mesmo a questão militar e econômica do império agora ela pode ser rivalizada pelo poder ou pela influência do poder espiritual, moral detido pela Igreja Romana, na figura do Papa, a ponto de não apenas depor um imperador, mas fazer com que esse imperador seja retirado, que desse imperador seja retirado todo tipo de apoio, né, do próprio juramento de obediência que os seus vassalos haviam prestado a ele. Então isso mostra o quanto que aquele Édito de Tessalônica, lá em 380, como que isso interfere nas relações de Estado e Igreja, e como que a Igreja, antes vista como perseguida nos seus primórdios, se torna igreja estatal ou religião oficial em 380, se torna cada vez mais uma parte do Estado, a igreja estatal, ligada ali à folha de pagamento, digamos assim, do imperador, de todas as autoridades, como que isso influencia a igreja e ao mesmo tempo realimenta a igreja para que ela ascenda nessa questão do seu poder temporal, a ponto de ter uma de suas autoridades colocando-se não em nível de igualdade com o imperador, mas se sobrepondo ao imperador. Então é nesse momento que a gente está chegando, que a gente está enxergando aqui, que a gente vai ver que essa tensão entre igreja e Estado elas chegam ao seu ponto mais elevado e que aparentemente, quando a gente está falando de poder político, de poder temporal, parece que a igreja ela estava se dando melhor, ela estava conseguindo conquistar maiores espaços do que o próprio império, seja o império, o Sacro Império Germânico, seja os impérios que vieram se sucedendo. O que a gente consegue perceber é que cada vez mais há crescimento de poder, de influência por parte do papado. Então isso é importante para a gente compreender e isso marca toda a relação na Idade Média. Isso influencia grandemente o relacionamento entre igreja e Estado e isso pode explicar uma série de tensões que a gente observa no decorrer do tempo. A querela das investiduras ela permanece, ela não chega ao final com o acordo ou com a concordata de Worms, mas ela vai continuar seguindo até a chegada de Inocêncio III. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e sobre as evoluções daqui a pouquinho na continuação da nossa aula. Por enquanto, a gente para por aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar água e daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço.